Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Genovese, de São Paulo. E nesse vídeo a gente vai falar de uma experiência comunitária muito bacana que foi feita em São Paulo. Estou aqui com o Eduardo, que vai comentar aí para a gente a experiência da Ilha do Bororé. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Pois bem, vamos falar então de uma experiência comunitária que foi muito bacana, uma experiência do movimento humanista lá na Ilha do Bororé, realizada por moradores da Ilha do Bororé que também faziam parte do movimento humanista. E até hoje alguns deles ainda fazem parte. Bom, para quem não conhece, né, a Ilha do Bororé fica na zona sul de São Paulo, no extremo sul da zona sul de São Paulo, ali no distrito do Grajaú. É um bairro, né, que tem o nome de ilha, na verdade é uma península da represa Billings, para que vocês tenham uma localização. Quando termina ali a Avenida da Dona Belmira Marim, ali no Grajaú, tem uma balsa que você atravessa um trechinho da represa Billings e chega então à chamada Ilha do Bororé. Pois bem, eu morei lá de 90 até 2007 e já participava do movimento desde a década de 80. E nesse bairro nós começamos ali, Paulo, a fazer algumas ações do movimento humanista, né? Aqui eram algumas reuniões com um grupo de moradores, né, ali da Ilha do Bororé, que faziam parte do movimento. O meu irmão está aqui também a Antônia, o Sérgio e a Rosamar, que moravam num bairro vizinho ali em Parelheiros. E essas primeiras reuniões do movimento ainda tinham um caráter mais de organizar o movimento no bairro. Porém, a partir de 90, o movimento humanista fez uma ação muito interessante que a gente chamou de enraizar o movimento nos locais onde os seus participantes moravam, né? Então, na Ilha do Bororé não foi diferente. A gente organizou um chamado tripé de ação do movimento humanista nas comunidades, que era organizar um jornal de bairro, né, para ter naquela época não tinha YouTube, né? Então era uma forma da gente poder se comunicar com as comunidades de forma para ter uma imprensa alternativa ali local, organizar um fórum comunitário para que a população do bairro pudesse discutir os problemas do bairro e procurar conjuntamente resolver esses conflitos, né? Pressionando o poder público ou dando soluções próprias dos moradores também. E outra ação importante do movimento nesse contexto foi o chamado Centro de Comunicação Direta, que é uma espécie de centro comunitário popular ali, que não é do poder público nem de uma organização, é dos próprios moradores, né? E nós realizamos isso. A gente usou a garagem ali de casa para fazer a primeira reunião do fórum comunitário, que foi essa aqui. Legal, Edu. E também é bom, né, o pessoal saber assim como é que é um pouco o bairro, né? No final das contas, eu conheço lá, né? Tive várias vezes aí com vocês, né? Na sua casa e com o pessoal lá também, que é a periferia, de extremo sul, a periferia de São Paulo. Era um bairro que é um bairro, na verdade, né? Com a população de baixa renda, onde não tinha muitos serviços, nem chegavam lá, né? Inclusive nem era asfaltada a rua, né? O Edu vai falar um pouco aí dessas questões. Então a gente está falando de uma região que era totalmente ignorada, né, pelo poder público, não é isso, Edu? Paulo, exatamente. A Ilha do Bororé tinha um conflito muito importante porque é uma península que, inclusive, está dentro dos remanescentes da Mata Atlântica, né? Além de estar dentro da área de proteção dos mananciais de São Paulo, está dentro dos remanescentes da Mata Atlântica, que é muito importante a preservação desse bioma para São Paulo e para o Brasil, ainda mais nessa crise climática, né? Porém, isso gerava um conflito. Parecia-se que quem morava no Bororé não tinha direito a alguns benefícios urbanos em função dessa preservação ambiental. Então, nós vivíamos um conflito ali enquanto morador. Eu mesmo morei mais de 10 anos lá e vivenciei essa necessidade de preservar esse bioma da Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, como ser humano, né, como cidadão, ter o direito a um transporte público de qualidade, ter um direito a poder receber alguns serviços urbanos no nosso bairro, como um correio, como água encanada, enfim. Então, o Bororé sempre vivenciou esse conflito entre garantia dos direitos humanos básicos, né, para qualquer comunidade do nosso da humanidade, né, do planeta, como também a preservação que é importante daquela região. Dentro desse contexto socioambiental, o movimento deu uma resposta, fez uma proposta concreta a respeito de como seria possível, né, lutar por esses direitos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Eu acho que aqui entra uma questão, né, Edu, para complementar aí o pessoal que está conhecendo, né, o movimento agora através desse vídeo.
que é como é que funciona a questão das frentes de ação. Ou seja, isso aí que a gente chama de frente de ação, o que que é? É quando você escolhe um conflito, um problema social que está incomodando ou você diretamente, no caso, né, o Edu morava lá, então incomodava ele diretamente, a família, os amigos, tudo mais, e as pessoas procuram se juntar para ver como poder solucionar esse conflito sem depender de terceiros, de representantes. O maravilhoso dessa experiência, na verdade, é porque a gente está falando que os próprios moradores se organizam de forma voluntária para combater o conflito. E aconteceu de diversas formas, né, Edu, com vários conflitos. É isso que o Paulo traz é muito importante, né? A autonomia da organização. Essa experiência comunitária na Ilha do Bororé, desse período, né? Ainda que tinha um movimento ali fazendo parte, porque nós morávamos lá no bairro e a maioria, quem deu início a esse processo foi o movimento, mas sempre foi de uma forma muito autônoma, né? A comunidade teve uma participação super ativa e protagonista em todos os processos, né? E o Bororé estava dentro desse contexto das periferias de São Paulo, que falta vários recursos, falta tudo. No caso do Bororé, inclusive, naquele contexto, só tinha um telefone público. E naquele contexto ainda da década de 90, para uma pessoa ter um telefone particular, por exemplo, um telefone privado, era muito caro. Ali estava fora da tarifa básica, da antiga companhia de telefonia pública, e se pagava aí R$ 5.000 para ter uma linha. Era muito difícil. Então, até um telefone público, que era um recurso para aquela época muito importante, para você ter acesso, a procurar emprego, a ter um telefone de contato, né? Então, só tinha um para toda a comunidade da Ilha do Bororé. Não tinha correio ali, não recebia carta na sua própria casa, ou seja, você não tinha direito a divulgar o seu próprio endereço para, em função de busca de um trabalho, poder receber um telegrama, por exemplo. Não tinha essa possibilidade no Bororé. E, além disso, o transporte ele era muito precário. Ou seja, então, isso que o Paulo está falando das frentes de ações, nesse contexto comunitário da Ilha do Bororé, a gente foi organizando várias frentes de ações. Foram várias. Uma delas que teve muita repercussão, inclusive a nível de cidade, foi a Frente de Ação pela Melhoria do Transporte Público no Bairro, que demandou várias ações, que foram vários protestos, todos eles nós fizemos de forma pacífica, não só pacífica, como também a gente fez de forma democrática. Essa foto, por exemplo, foi o primeiro protesto que nós realizamos ali para a melhoria do transporte, né? A gente, como todo protesto, a gente impediu que os ônibus saíssem do bairro, mas nós também queríamos garantir que quem não quisesse participar do protesto pudesse trabalhar. Então, quem estava aqui estava por livre e espontânea vontade. A organização dos moradores ali, o Benê, inclusive, e outros vizinhos que tinham carro, colocaram o seu carro à disposição para quem precisasse trabalhar, a gente levava de carro até o outro bairro lá, atravessando a balsa, e a pessoa não perdia o dia de trabalho. Então, só ficou nesse protesto aqui quem de fato quis participar do mesmo, né, de forma voluntária e com consciência da sua importância ali. Inclusive, Edu, a gente estava conversando um pouco antes do vídeo, né? E você estava comentando que tinha, às vezes, que empurrar o ônibus. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu sei que hoje em dia, com toda essa questão aí ambiental, falar de asfalto parece algo meio do passado, né? Mas para essa comunidade, o asfalto representava chegar, inclusive, em ambulância para fazer socorros para pessoa, alguém que passasse mal, por exemplo, né? As mulheres grávidas, gestantes, sofriam muito quando iam fazer pré-natal, porque tinha que sair do bairro para ir para acessar o posto de saúde, né? Então, tremia muito o ônibus. E, às vezes, o ônibus atolava quando chovia muito, de madrugada, as pessoas tinham que descer do ônibus, empurrar o ônibus na lama para poder seguir viagem para trabalhar. Inclusive, nós fizemos aqui um teatrinho, aqui uma vez em frente à Prefeitura de São Paulo, né? Levando um pouquinho de terra, demonstrando em forma cênica como que era essa situação da falta, da importância do asfalto para aquela comunidade, né? Que não é o asfalto pelo asfalto, por uma questão só de estar urbanizado o bairro, que não era a proposta, era asfaltar só a via principal, né? Então, isso foi uma das coisas que aconteciam lá. Esse aqui, tá vendo? Os moradores foram até a prefeitura para fazer um protesto para reivindicar o asfalto só na via principal, não em todas as vias, né? Para garantir o acesso a um transporte público de qualidade. E além disso, né, Edu, acho que dá para o pessoal comentar também que ou vocês conseguiram, inclusive, voltando um pouco, né, o correio fosse para a ilha, não é isso?
Sim, sim. Resumindo aqui, foram muitas frentes de ação, né? Então, não só conseguimos um asfalto, a ideia seria um asfalto com critérios ecológicos, né? Mas a prefeitura não conseguiu atender a nossa reivindicação de fazer um asfalto com ciclovia, com calçada para que os moradores pudessem caminhar também, e com critérios mais ambientalmente aceitáveis. Porém, a prefeitura acabou fazendo um asfalto comum, a gente fracassamos nesse desejo, né? Mas, além do asfalto, teve outras frentes de ações que também trouxeram resultados importantes para a comunidade, que foi conseguir, então, que o Correio fizesse entrega em todas as residências do Bororé. A gente também conseguiu fazer com que o Bororé tivesse uma unidade para que as pessoas possam votar na escola do Bororé, que isso facilitou muito o exercício da cidadania, né, que não é só no voto, mas na época da eleição era uma dificuldade votar para quem morasse no Bororé. Enfim, foram várias outras. A coleta de lixo, né? A gente tinha essa questão ambiental, então a gente conseguiu trazer a coleta de lixo para o bairro que não existia. Nós fizemos, inclusive, uma campanha antes de ter o serviço público, né? De coleta de bairro. Nós mesmos, a comunidade se juntou com apoio de uma estatal que até hoje atua lá no bairro, que é a Companhia de Eletricidade, a EMAI, né? Doou esses tambores aqui para a comunidade e nós colocamos em pontos estratégicos, porque não tinha coleta de lixo no bairro, né? Então a gente mesmo organizou essa coleta, inclusive fazendo também coleta reciclável de lixo, né, para gerar trabalho e renda na comunidade também. E essas ações, né, Edu, como você comentou, a escolha, a definição dos temas que eram trabalhados eram feitos no fórum comunitário, né, com a população conversando, com a população discutindo, é isso? Acho que você tinha Isso até mesmo, uma Paulo. foto, né, de um, Sim, de um sim. fórum aí para mostrar para gente. Isso mesmo, isso mesmo. É bom lembrar, né, que começou muito timidamente com um grupo de moradores que faziam parte do movimento e moravam ali no bairro, mas esse movimento comunitário cresceu muito para além do movimento, que é muito bom, que era o desejo nosso, né? E nós realizamos muitos fóruns na escola para justamente definir as nossas pautas, né, de ações ali na comunidade. Esse fórum, por exemplo, aqui, tem uma jovem conduzindo, que é a Ariane, né? A gente sempre procurava também dar muito espaço para os jovens, e os jovens tiveram muito protagonismo nas nossas ações, porque a gente via que eles tinham muito a dizer, né? E justamente, Paulo, além da Ariane, que na época era uma adolescente, que já estava nos ajudando a conduzir essas assembleias comunitárias, que eram bem grandes, assim, eram, às vezes, como vocês viram nas fotos ali, 50, 100 pessoas, né? E também os jovens atuaram muito no sentido de cultural, que foi uma das frentes de ação muito importantes lá do Bororé. Essa frente cultural gerou um grupo de capoeira, que é o Força Negra, que é um grupo que teve uma atuação muito forte lá na Ilha do Bororé também. O nome Força Negra foi o nome escolhido pelos próprios participantes do grupo, que eram a maioria crianças e jovens, né, adolescentes, para fazer uma homenagem à força da cultura e da resistência negra em nosso país diante de tantas violências que sofreram, não, essa população. E nossa, esse grupo começou na Você rua, tá jogava vendo? capoeira também, né, Edu? Sim, sim, eu jogava capoeira, sou um dos fundadores do grupo aqui. É, aqui, olha, a gente começou aqui na rua o grupo. Tivemos um apoio muito forte do Alan, que é esse professor aqui que está sentado, né? Eu, apesar de ser capoeirista, não sou músico. Ele, como músico, né, trouxe muita, colaborou muito com o grupo nessa questão musical. Isso aqui era uma orquestra de berimbaus que nós apresentávamos aí na escola, né? Como forma também de trabalhar a questão cultural das populações negras. E essa atuação jovem, essa frente cultural, acabou gerando a chamada Casa Ecoativa, que é essa casa no fundo aqui, ó, ela estava abandonada, né? E nós ocupamos. Era uma casa que pertence ainda hoje à EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energias, que é uma empresa pública. E na ocasião nós ocupamos essa casa, culturalmente, né, falando, foi uma ocupação pacífica e cultural. E nessa casa, mesmo ela estando ainda não tendo nome adequativo, a gente começou a fazer reuniões nela, formação cidadã, enfim, várias ações interessantes ali com a juventude, e isso gerou o chamado Programa de Gestão Socioambiental Participativa da Península do Bororé, que trabalhava justamente isso, né, a garantia dos direitos humanos para a população que morava e ainda hoje mora lá na comunidade, e ao mesmo tempo a preservação ambiental. Dessa ação, né, surgiu então a Casa Equativa, né,
que continua até hoje lá. Hoje ela é tocada pelas novas gerações do Bororé. Não é uma ação, de quando eu morava ainda no Bororé, a gente deixou bem claro que não era uma ação mais do movimento, era uma ação da comunidade, uma ação ampla, né? O movimento teve um papel inicial de potencializar isso, né, de iniciar, mas o desejo nosso é que de fato fosse algo comunitário, democrático, participativo, como de fato foi e até hoje é. Ela ficou um tempo parada, né, sem ação, mas felizmente as novas gerações, que naquela ocasião eram crianças, né, hoje são jovens de 20, 18 anos, reassumiram a Casa Equativa e estão tocando aí do seu jeito, né, com as suas novas sensibilidades e novos olhares também. Eu acho que também uma coisa que é interessante aí que o pessoal tem em conta é que foi um trabalho voluntário, começo ao fim. Todo mundo que você e as pessoas da sua equipe, né, que você orientava nesse processo todo, né, trabalharam voluntariamente para essas conquistas. E acho que a gente também está falando aqui de uma experiência de empoderamento da sociedade. A sociedade teve uma experiência de descobrir que se organizando ela consegue efetivamente conquistar os direitos. É como se diz, né? Os direitos não são dados, né? Eles são conquistados, né? Tem que ir atrás quando eles não se estabelecem. É isso aí, Paulo. Eu acho que para resumir assim, eu acho que uma síntese importante, eu acho que essa ação comunitária fortaleceu muitas pessoas. Além de fortalecer a comunidade como um todo, né? Uma coisa que o movimento fez lá inicialmente foi ajudar a criar uma associação de moradores da Ilha do Bororé, com a perspectiva de que essa associação fosse um instrumento jurídico, né, para que a população pudesse lutar pelos seus direitos, né? Então, uma associação de moradores é uma é uma ferramenta importante para os bairros terem uma ferramenta jurídica, uma personalidade jurídica para fazer reivindicações formais, inclusive no poder público. Então, essa foto aqui ilustra bem, porque esse aqui era a casa onde aconteciam as reuniões, né, a casa que eu morava, né, e a gente cedia esse espaço para várias ações do movimento. Então, aqui é uma garagem que está fechada agora, mas aqui aconteceu a aula de alfabetização para adultos, aqui aconteceu as primeiras reuniões do movimento humanista, as reuniões do fórum, as primeiras reuniões que fundaram a Associação dos Moradores, que até hoje ela segue atuando, né, Está com escrito AMIB plena aí na autonomia. foto, né? Isso, a AMIB é a Associação dos Moradores da Ilha do Bororé. Então, a AMIB hoje, ela pertence à comunidade, ela não pertence a nenhum movimento social. A própria comunidade se apropriou dessa associação e foi aí é, dando continuidade a esse processo que a gente iniciou lá atrás, em 96. Aliás, em 94, né? Legal, pessoal. Acho que é isso aí, né, Edu? Deu para ter uma pequena amostra, né, do que foi um trabalho muito longo, muito bonito. E acho que o vídeo é isso aí, né, Edu? Isso, Paulo, é uma tentativa de resumir um pouco uma história tão longa, né, de 90 até 2006, e que continua ainda agora com outros atores e atrizes atuando lá na Ilha do Bororé. Mas eu acho que, sintetizando, o mais importante dessa experiência comunitária, uma das questões mais importantes, eu creio, foi alguns legados que ficaram, né? Então, hoje a comunidade tem uma associação de moradores bastante atuante, forte, né, para lutar pelos seus direitos. A Equativa teve um momento de ficar sem ações e a própria comunidade, a juventude principalmente, retomou a Equativa e continua agora, né, com as suas próprias perspectivas, com outros olhares, com uma nova geração, dando outros significados para esse espaço, né? E além disso também muitas pessoas se beneficiaram dos trabalhos pessoais, dos trabalhos de autoconhecimento que nós realizamos lá na Ilha do Bororé. Então acho que a experiência poderia se resumir assim em alguns legados sociais, em algumas ferramentas, em algumas experiências e uma demonstração, né, do quanto que uma comunidade organizada pelos seus próprios moradores é capaz de fazer muita coisa com autonomia. A gente não teve apoio de partido, ou de igreja, ou de empresas ali. Foi uma ação 100% de moradores ali da Ilha do Bororé. E a outra experiência bacana também, eu acho que é o que a gente aprende enquanto indivíduo, né, participando de toda essa experiência comunitária, né, que para mim foi uma grande escola, que até hoje tenho aprendizados que aplico na minha vida a partir dessa experiência comunitária da Ilha do Bororé. Legal, pessoal. Então, o vídeo era isso aí para falar da experiência comunitária do movimento humanista na Ilha do Bororé. Espero que vocês tenham gostado. Tem outros vídeos aí no canal sobre outras frentes de ação e outras atividades nossas. E a gente se vê na próxima. Um abraço.
Até mais. Paz, força e alegria. Abração, até mais.